E sobre a Covid-19, a gente conversa agora com o Dr. Roberto Calil, cardiologista e apresentador da CNN. Dr. Calil, muito boa tarde. Já começamos aqui com essas duas portarias que destinam verba para o atendimento de pacientes com sequelas de Covid-19 nas redes municipais que foram assinadas nesta semana pelo Ministério da Saúde. Como que está a situação dos pacientes diagnosticados com essa Covid longa? Quais são os principais sintomas? Boa tarde a todos. Primeiramente, como sabemos, a Covid, ela agride primariamente os pulmões, mas sabemos que agride o organismo todo, inclusive coração e outros órgãos também. E nós estamos diante de uma situação que é a chamada síndrome pós-Covid. Nós podemos caracterizar de uma forma aguda, nos primeiros 3 meses da alta hospitalar, por exemplo, você pode ter alterações a nível de parte neurológica, do coração, e outras alterações até 3 meses após a alta hospitalar. E a Covid longa, como você falou, são complicações após 3 meses, digamos, da alta hospitalar. Essas alterações variam desde o aparelho cardiovascular, como aumenta o risco de infarto, de acidente vascular cerebral, de arritmias cardíacas, de outras alterações também no coração, como também no pulmão. Então, é um problema de saúde pública extremamente importante. Então, essa portaria também vem ajudar muito esses pacientes que terão consequências mais graves do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista pulmonar, do ponto de vista psiquiátrico e outras alterações na chamada Covid longa. Doutor Calil, o ideal então seria fazer um check-up 3 meses depois de ter a Covid? Há uma indicação nesse sentido? Não, o acompanhamento se faz necessário. Dependente da gravidade do caso, os pacientes mais graves internados em UTI, ou até os pacientes assintomáticos, o importante é ter um acompanhamento médico. Como te disse, nessa síndrome pós-Covid, principalmente meses depois até da alta hospitalar, da chamada cura, você tem alterações do sistema cardíaco, você tem maior chance de infarto, de acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas, comprometimento do músculo do coração e fenômenos até de tromboembólicos, de alteração da coagulação do sangue, que você vai poder ter embolia de pulmão e outras consequências mais sérias. Isso do ponto de vista do sistema cardiovascular. Do ponto de vista pulmonar, também tem estudos mostrando, até segmento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, 1.500 casos que foram atendidos, acompanhamento tardio da parte pulmonar. Grande parte, ou parte desses pacientes, quase 40% ou 50% desses pacientes, terão algum tipo de sequela tardia, desde fadiga, cansaço, cefaleia, até outras consequências mais sérias do ponto de vista pulmonar, ao extremo, levando a fibrose pulmonar, que é um dano irreversível do pulmão. Além de queda de cabelo e, do ponto de vista psiquiátrico ou neuropsiquiátrico, tem estudos mostrando alterações sérias, como ansiedade, depressão e outras alterações de cognição, de memória. Então, ou seja, mostrando que a Covid, ela não tem uma parte aguda, uma fase aguda da doença, quando você está cometido ali ou está hospitalizado, e uma fase tardia que tem que se ter muito cuidado, que se torna um problema sério de saúde pública. Portanto, essas portarias do Ministério vêm ajudar muito no atendimento desses pacientes. Cássio Zeyman também participa da conversa. Doutor, boa tarde para o senhor, prazer falar também aqui na CNN nesse sábado. A minha pergunta vai em relação até o cenário que estamos vivendo. A gente lembra que em 2021 vemos aquela crise no estado do Amazonas, falta de oxigênio, de leitos. Nesse início do ano também, finalzinho do ano passado, a questão da superlotação de hospitais novamente por causa da variante Ômicron. Nesse momento, mês de fevereiro, como é que está a situação para fazer esse tratamento primário em hospitais e também postos de saúde? É o momento ideal, já que está baixando os casos? O acompanhamento da síndrome pós-Covid nós enfrentamos desde 2020, desde os primeiros casos de alta. Agora, a situação é mais tranquila. Não quer dizer uma situação tranquila que você pode abandonar a vacinação, que é imperativo, que é a única arma que temos contra o vírus. Uso de máscaras, isolamento social, todas as medidas de proteção continuam.
porque ainda estamos numa pandemia. Claro que neste mês de fevereiro, o número de hospitalizações caiu, o número de infectados caiu, e você vê ainda um grande número de mortes, mas essas mortes são consequências de um mês atrás, quando estava uma fase mais grave da doença. De qualquer maneira, a sua resposta, sim, nós temos sim que estar preparados para atender esses pacientes pós-Covid, com a chamada síndrome pós-Covid, tanto de uma maneira aguda, que são 3 meses após a alta hospitalar ou após a doença, como mais tardiamente. Então, nós temos sim, o sistema de saúde tem que estar preparado para atender essas complicações, que são desde complicações mais leves até complicações seríssimas no período pós-Covid. Doutor Kalil, essas complicações, elas se repetem também para as crianças? Sim, tem também as síndromes que comprometem as crianças, por isso, síndromes inflamatórias que podem levar a quadros importantes. Por isso, chamando a atenção que a vacinação é extremamente importante. Tem estudos mostrando, inclusive, falando em vacinação e complicação cardiovascular, que as pessoas que tiveram Covid, por exemplo, e elas vacinadas, vacinaram e tiveram Covid, a complicação do sistema cardiovascular é bem menor do que as pessoas que não se vacinaram, né? Então, há um peso na balança que se diz complicação da vacina, do ponto de vista do coração, é ínfimo, perto do grande benefício da atenuação, não só de você contrair a doença, como atenuar as complicações, como no caso do coração. Então, a vacinação é extremamente importante, tanto nas crianças como nos adultos. Doutor, até gostaria de saber qual seria a orientação para quem acaba, então, sendo infectado, passando por alguns, podemos dizer, maus bocados ali, com alguns sintomas, como a falta de cansaço, a coriza, dor no corpo, febre. Logo depois de conseguir a liberação para voltar, aí o fim da quarentena, voltar ao ambiente de trabalho, voltar às ruas, deve já procurar um médico, deve procurar já um tratamento o quanto antes para saber, ou até mesmo para minimizar essas sequelas? Perfeito. Principalmente as formas mais graves, pacientes internados em UTI, que ficaram entubados, sem dúvida nenhuma, tem que procurar um atendimento médico, um acompanhamento médico, né? Que como a própria rede pública está oferecendo esses atendimentos. Então, é importantíssimo você continuar o acompanhamento médico. Claro que cada caso é um caso. Você vai ter casos mais graves de complicações cardíacas, pulmonares, motoras, neuropsiquiátricas ou neurológicas no período da chamada Covid longa. Mas o acompanhamento médico se faz necessário, sim, desde que você tenha ou permaneça com algum sintoma, e como se disse, vários sintomas, fadiga, cansaço e outros sintomas, você tem que procurar atendimento médico, sim, porque há uma tendência a falar, eu já tive a doença, passou, e esse cansaço é apenas uma coisa residual. Pode ser residual, sim, mas pode ser simplesmente que você está diante de uma situação que pode te levar a um quadro mais grave. Então, qualquer sintoma, o médico deve ser procurado, que é importante para ser mantido o acompanhamento. Como disse, uma série de complicações nessa Covid longa que você pode encontrar, desde queda de cabelo até permanência de alteração de olfato, você pode ter vários tipos de complicações, menos graves ou mais graves no período pós-Covid. Doutor Kalil, na sua avaliação, quais são os critérios que devem ser observados para que a gente tenha uma situação de endemia, que a gente conviva com a Covid como a gente convive com a gripe hoje, por exemplo? Você vai entrar nessa fase, porque, obviamente, a Covid é uma virose, é um vírus respiratório, né? E você vai entrar numa fase, obviamente, de estabilização. Assim como o H1N1 que nós tivemos no passado, que foi bastante sério, que passa o tempo muito rápido, a gente se esquece, mas foi uma situação muito grave. Então, a Covid, com certeza, vai entrar num período que você vai conviver com o vírus, você vai ter a vacinação, obviamente, periódica, determinada pelas autoridades sanitárias, o tempo de vacinação, nós vamos conviver com esse vírus, mas com uma população já vacinada e a manutenção da vacina será muito importante. Assim como anualmente é a vacinação da gripe, da pneumonia e outras vacinas que você tem uma certa periodicidade. Então, nós vamos conviver com o vírus. Assim como hoje mesmo, você tem infecções por H1N1 de uma forma mais grave, mas
nós vamos entrar no equilíbrio e espero que logo. Como disse, nós estamos numa fase mais tranquila, mas não podemos descuidar. Certo? O número de internações caindo, o número de mortes caindo, o número de pessoas infectadas caindo. Então, nós vamos entrar numa fase, sim, de convivência com a Covid. Você vai falar, a Covid vai embora? Não vai embora nunca. Assim como o vírus da H1N1 continua aí entre nós, de uma forma controlada. A vacinação. Vacinação é extremamente importante. E as pessoas perguntam, já pedindo licença a você, a primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose. O sistema de vacinação do país, ele é extremamente eficaz. O Brasil se destaca no mundo inteiro pelo sistema capilarizado. Então, e o brasileiro tem a cultura da vacinação. Embora algumas pessoas tenham receio, porque fala que a vacina causa mal, mas a grande massa da população está sendo vacinada e as autoridades sanitárias fornecem vacina. Então, com certeza, nós vamos estar num período mais tranquilo de convivência com a Covid, assim como com outros vírus que tivemos no passado. Doutor Calil, há pouco a gente trouxe uma informação que quase 6 em cada 10 municípios brasileiros relataram uma certa resistência em relação à população quanto à vacinação das crianças contra a Covid-19. Eu gostaria de saber do senhor, até uma pesquisa foi feita pela Confederação Nacional dos Municípios, qual a sua opinião em relação a essa certa resistência por parte das crianças e a importância também, ainda mais do momento de crianças voltando à escola, aos colégios, também às creches, de estar vacinada, de estar imunizada? Covid, quer dizer, mexeu, ou na verdade parou o mundo, né? Então, todos os países, cada passo da Covid, cada vacina que surge, há uma certa polêmica, que faz parte de uma tragédia que estamos vivendo ainda. Tivemos uma tragédia maior há anos atrás, há 2 anos atrás, há meses atrás, sim, mas continuamos ainda com uma preocupação muito grande. A polêmica existe, mas as pessoas têm que se conscientizar que toda a população tem que ser vacinada. Quer dizer, independentemente de adultos ou crianças, porque está comprovado que a vacina, as complicações, elas são mínimas perto do grande benefício. Então, veja, isso é uma questão de conscientização das pessoas, né? E como disse, o brasileiro tem uma cultura de vacinação, sim, e tem um sistema de vacinação altamente competente. Na minha opinião, eu sou sempre otimista, isso é uma resistência temporária que, obviamente, será vencida, porque, principalmente com volta às aulas, importantíssima a vacinação de toda a população, inclusive das crianças. Dr. Roberto Calil, cardiologista, nosso colega aqui, apresentador da CNN, muito obrigado pelo bate-papo hoje à tarde na CNN. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.